A paz, amados irmãos, é uma alegria imensa eu poder estar mais uma vez aqui, trazendo para vocês a informação do poder da oração a todos vocês. Nós estamos orando nessa campanha Minha Família é uma Bênção do Senhor. Estamos orando todas as segunda-feira, das 21 horas às 23 horas, para que Deus possa realmente abençoar nossas famílias. E a minha felicidade é que realmente Deus tem feito já algo que somente Ele mesmo é quem é capaz de fazer. O homem não pode fazer o que Deus faz. Ninguém pode fazer aquilo que só Deus é quem pode fazer. E nós estamos orando, e eu tenho feito um propósito com Deus na nossa igreja, na Vila São José. Com um pouco está comigo, tem gente comigo já desde o início na oração. Tem média que nós oramos ali com 70, 80, 100 pessoas. Nós estamos orando ali na Vila São José. E o símbolo da oração nossa é este lenço, né, um guardanapo, esse lenço, da qual vocês estão vendo aqui, tem um pouco desse amarelo. Esse é o azeite, é a unção. Uma unção que eu vou ler para vocês aqui na Bíblia, desta unção, que esse guardanapo aqui é apenas para conduzir. O guardanapo aqui não tem nenhuma função, é apenas para conduzir essa unção. Eu vou explicar para vocês por que dessa unção e por que Deus está trabalhando e operando milagre nas famílias através dessa unção. Primeiro, em Isaías capítulo 10, versículo 27, fala assim, olha, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então eu estou pegando esse texto do despedaçar desse jugo, dessa carga, que quando nós estamos em sofrimento, numa luta familiar, num problema familiar, numa dificuldade familiar, torna-se um jugo, um peso. Então eu tenho colocado isso aqui como um propósito. Você pega este lenço ungido, esse azeite, e você coloca debaixo do travesseiro daquela pessoa que não quer vir na igreja. O símbolo aqui é que estamos orando para o seu lar, orando pela sua casa, para Deus libertar o teu marido, é pela tua esposa, para Deus libertar, ou curar, ou repreender todo o mal, né, ali da tua esposa, dos filhos, droga, algumas coisas que estão se envolvendo por esse mundo tenebroso. Então você coloca na gaveta, onde tem a roupa, coloca, deixa lá para na gaveta, põe no travesseiro, põe no documento, deixa lá. Isso significa, estamos orando, e você tendo isso aqui, significa que você está envolvido com a nossa oração. Estamos orando pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, para que realmente Deus possa fazer com que realmente as bênçãos divinas, ela chegue lá na sua família, em nome de Jesus. Por que estamos orando? Porque tem muitas famílias abaladas, muitas famílias machucadas, tem muitos lares em detrimento, em sofrimento, em ansiedade e angústia. E existe alguma circunstância na vida que nos colocam no limite entre razão e emoção. Esses limites têm nos incomodado, porque nós estamos sofrendo, passando um momento de angústia. Uma delas, a separação de um casamento, é uma das circunstâncias que nos coloca nessa dificuldade de nós, Deus, está acontecendo, sou tua filha, eu sou teu filho, eu te sirvo há tanto tempo, estou na tua casa, sou fiel na tua igreja, o que está acontecendo, Deus? Todos nós, amados irmãos, estamos sujeitos às intempéries da vida. Estamos sujeitos a enfrentar um vendaval, um temporal. Mas o que eu tenho que passar para você aqui nessa minha orientação é que não desanime e não desista. Se apegue com Deus, vá até Ele quando estiver angustiado, ansioso, cheio de ansiedade, porque somente Deus vai ser o teu descanso. Não vai a outro lugar a não ser Ele. Vá até Ele, não desista, não desanime, mas vá até Deus. E isso vai te fazer você ser mais feliz, porque Ele vai te dar descanso para você nesse momento em que você está atravessando, que não é bom, que não é um momento bom. Então Ele vai ser o teu descanso nessas horas. Então o que nós estamos fazendo? Orando, esse lenço abençoado que você leva para sua casa, para Deus te abençoar, orando para Deus poder te dar vitória no seu lar, na sua família. Né? E nós temos que aprender com essa jornada pesada, essas lutas, que para um casamento ser feliz e dar certo, não depende apenas de Cristo. Não depende apenas de Cristo.
é de um dos cônjuges, ou dos dois cônjuges. Depende deles. Um que tem que retroceder, outro que vai ter que fazer alguma coisa para poder beneficiar, para que esse lar seja abençoado. Deus sabe, Deus entende a sua dor. Perfeitamente, Deus sabe, Deus entende a sua dor. Saiba que Ele não se alegra com essa situação que você está enfrentando. Deus não. Deus não fica feliz com a situação que você está atravessando. Agora, contudo, tente colocar em prática pela fé o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz assim, olha, e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que nós estamos querendo aprender e entender nessa oração nossa, que o que eu peço muito para os meus irmãos que estão em oração comigo lá, eu vou orar. Tá? A primeira coisa que eu quero que entenda, você vai ver o obstáculo, você vai ver as barreiras, você vai ver as muralhas, e elas não vão sair da sua frente. Não pense que você vai vir orar aqui, você vai chegar em casa, as coisas vão amanhã. Não. Deus vai fazer você enxergar a dificuldade, Deus vai te fazer você enxergar o problema. Eu gosto muito dessa passagem que está em Neemias, né? Neemias, ele nos ensina muito isso aqui. Neemias capítulo 2, ele nos ensina algo que realmente nós não podemos ser aquelas pessoas que faz de conta. Eu estou com um problema, não estou enxergando um problema, faz de conta que não está tendo problema. Não, está tendo problema no seu casamento, problema sério, problema difícil. Está tendo problema na sua família, problema sério, problema difícil. Está tendo problema no seu emocional, sério também difícil. Problema que você não está conseguindo resolver e você faz de conta que não está tendo problema, que não está enxergando o seu problema, está tendo problema. Talvez se muitos de vocês enxergassem um pouquinho antes, não estaria passando por situações que estão passando agora. Mas só que lá a gente vai vendo e deixa para lá, não se preocupa. E aí, quando nós for vai tentar querer resolver o problema, muitas vezes pode ser tarde demais. Porque nós lá no começo, a gente não quis mudar o nosso jeito, nosso temperamento, nossa forma de conviver e viver. A gente não quis mudança. A gente quis, você vai ter que me aguentar assim, me tolerar assim. Quem mandou você casar comigo? Quem mandou você viver comigo? Eu sou assim, acabou. Só que lá no passado a gente não mudou. Aí quando chega numa da explosão do final, aí, poxa, por que eu não mudei no começo? Então, eu gosto muito disso aqui, que está em Neemias, no capítulo 2. Eu vou ler aqui para vocês aqui. O que está aqui em Neemias. Neemias nos mostra muito bem isso. Neemias nos fala muito bem dessa passagem maravilhosa, quando ele fala assim para nós, para que você que está em família aí, olha o que Neemias fala aqui, ó, no capítulo 2, ele diz assim, deixa eu ver se eu acho que para poder ler com vocês, ele diz assim a palavra, ó, escuta isso aqui, e de noite, olha que interessante, versículo 13, e de noite saí pela porta do vale, para lá da fonte do dragão, para a porta do monturo, contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, suas portas que tinham sido consumidas. Fui até a porta da fonte, até o açude do rei, e não havia lugar por onde eu pudesse passar o animal que eu cavalgava nele. O que Neemias fez? Neemias vai para lá para ver o muro destruído, só tinha entulho, só tinha resto de tijolos, estava caído, tinha lugar que ele nem podia passar praticamente com o animal. Ele foi lá e enxergou, viu o problema, tinha um problema, e aquele problema, ele avisa aos moços, Deus haverá de nos fazer prosperar nessa situação. É o que eu quero falar para você também nesse casamento seu, na sua família, que é nessa situação que você está passando. Ora, por que não entulho? Quando um casamento está acabando, é os entulhos. Quando lá está desmoronando, são os entulhos que vão ficando dentro de casa. Tem muitos lados, muitas casas cheias de entulho. Fica pelo caminho aqui, fica o entulho aqui, a gente não vai arrumando, não vai reparando. Sabe o que está faltando em muitos casamentos? Fazer reparo, fazer conserto. Tem muitos lares que falta fazer um consertinho, um reparo. Quando você vê uma fenda numa casa que está trincada, não é uma fenda trincada, uma ruptura, o que você faz? Você vai lá, você pega um ferrinho, você ajeita, você arruma, porque se você não consertar, ela vai abrindo. Tem muitas vezes ruptura que a fresta é tão grande que você consegue enxergar já do outro lado. Você começa a ver o outro lado. Muitas vezes tem casamentos que sim, uma fenda hoje, uma rupturinha aqui hoje, e a gente não se importa, a gente vai tocando a vida, empurrando com a barriga, como falar o linguajar popular, vai empurrando com a barriga, maltrata aqui, maltrata ali,
não dá valor aqui, não dá valor ali, e essa fenda, essa ruptura, ela vai abrindo. Ela vai abrindo. E muitas vezes, quando você não faz um reparo, não faz um conserto, a tendência é desabar. Então tem muitos casamentos, muitos lares, que está cheio de entulho dentro de casa, desabando. Sabe? Já viu aquele reboque velho quando vai caindo? É o seu casamento. Já viu? De vez em quando que cai um tijolo, desmorona alguma coisa, é o seu casamento. Está assim muitas vezes, você não se preocupou com ele. Lá no começo, você não foi acertando, arrumando, consertando, me perdoa, eu te amo, e coisa similar, mais ou menos assim, vem. Você não foi. Então vejamos aqui que nós temos que aprender, né? Que Deus tem uma bênção para nós. Deus não fica feliz com a sua dor. Deus não se alegra com a sua situação. Como eu já li aqui em Romanos 8:28, né, que o momento que nós estamos vivendo, temos que entender isso, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que tentar aprender a tirar importantes lições desse momento difícil. Temos que aprender. Faça uma reflexão de onde você errou e acertou. Tente usar essa experiência negativa para trazer frutos positivos para a sua vida. Tente crescer e melhorar os aspectos que precisam ser melhorados dentro do seu lado, dentro da sua casa. Precisa ter tem que melhorar. Eu me lembro de uma certa feita. Eu já vivi experiências grandes aí de família, né? De alguém que ameaçava de sair, ia embora, né? Eu não falo não por educação, ia embora. A pessoa buscava essa pessoa de volta, vinha, aí chegou o dia dele ir embora. Aí ele foi embora. Quando a pessoa, mas por que você vai embora? Não, porque toda vez que você ameaçou, eu fui te buscar. Só que agora eu cansei, quem está indo embora agora sou eu. Então, nos momentos difíceis da vida de uma família, Deus nos incentiva a, em meio à dor, crescermos e aprendermos. Já o diabo, ele quer que em meio ao sofrimento nós entregamos-se ao desespero e à falta de esperança. Então nós estamos orando na Vila São José, sabe para quê? Para que a sua casa, para que o seu lar, para que a sua família não venha desmoronar como esses entulhos que Neemias encontrou pelo caminho, mas nesses entulhos Neemias tirou a experiência, não, Deus vai nos dar vitória. Eu não quero ver o seu casamento como um entulho que caiu, que desmoronou o seu lar. Por mais difícil que esteja o seu relacionamento, Deus tem uma bênção para a sua casa e para a sua família. Por mais má vontade que você já não tem mais vontade de querer viver com ele ou com ela, Deus vai reacender essa chama novamente. Vocês vão viver em paz, ser felizes em nome de Deus. Tem uma família, tem filhos envolvidos aí, tem a família, pai, mãe, um monte de gente. Você muitas vezes, sabe o que deve ser? Você é exemplo para muitas famílias. Ninguém sabe o que se passa com você na sua casa, mas você é exemplo para muitas famílias. E dentro da sua casa, do seu lar, não é uma verdade que você está vivendo. Então, se há possibilidade de restauração, então lute por isso. É essa oração nossa. Lute por isso. Contudo, se essa possibilidade não existe mais, então busque em Deus sabedoria e força e creia que o Senhor supera essa necessidade, colocando uma forma de você para Deus. Eu não vejo mais possibilidade. Eu não vejo, mas o Senhor tem. O Senhor vê, o Senhor enxerga muito mais do que eu. Que muitas vezes nós, como maridos e como esposa, nós já não vemos mais possibilidade de continuarmos não, na nossa visão. Nós já jogamos a toalha, já não há mais condições, já não tem mais jeito. Então nós temos que passar agora e lançarmos nas mãos de Deus aquilo que eu já não tenho mais contentamento, que eu não tenho mais prazer. Deus, dá graça. O que não pode acontecer é que haja um desânimo, uma desistência, né? O que nós temos que fazer é correr para Deus, se apegar em Deus, confiar no Senhor. Deus tem uma mensagem muito especial para você se encontrar com Ele, se beneficiar dele, né? Para que você não se sinta abandonado, abandonada. Essa é a mensagem especial que nós temos para você. Aqui fala em Isaías, no capítulo 46, no versículo 3 e 4, na Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, assim, olha, eu gosto muito dessa tradução. Desde que você nasceram, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês, e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus, cuidarei de vocês. Essa é a mensagem especial para você. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei, eu os carregarei, eu o ajudarei e salvarei. Isaías 46, 3, 4. Então vamos aqui fazer o seguinte aqui. Eu estou orando na campanha de oração de janeiro
até dezembro. O que eu quero pedir para você, não jogue o seu casamento fora. Ainda que teu marido saiu de casa, ou vice-versa, não jogue esse casamento fora. Acredite, creia no milagre de Deus, creia na vitória daquele que tem poder no céu e na terra, creia no poder da oração, creia no poder da oração. Deus haverá de restaurar os seus lares. E você que está bem no casamento, você que vai levando o casamento bem, né? Bem que eu digo assim, todos que têm uns probleminhas, conserte essas rupturas, essas rachaduras. Eu estacionei o carro quando fui buscar meu pessoal na loja ali na Taubaté, e na minha frente um rapaz fez a manobrinha, encostou um carro muito bonitinho, encostou o carro dele. A esposa desceu a criança, ele desceu por último. E quando ele desceu, ele trancou o carro no automático. Aí ele pegou maçaneta por maçaneta e foi pro chão, deu a volta no carro e conferiu se todas as maçanetas estavam fechadas. Mas quando ele chegou perto do retrovisor, do lado do carona, ali, ele foi ver se estava fechado, ele parou e ficou olhando. Eu via que ele passava a mão, alisava, voltava para trás, olhava, passava a mão, voltava, ficava de longe, voltava, passava a mão. E a esposa, debaixo de um toldo, esperando ele. Ele ficou ali uns 2 minutinhos, 3 minutos, eu observando, ele gostou muito de observar essas coisas. Ele, parece que ele queria tirar um risquinho com a mão, né? Houve um risco ali, acho que ele queria tirar aquele arranhado com a mão. Amados irmãos, quantas esposas estão arranhadas e o camarada não percebe, o cara não percebe. Quando chega num veículo, ele consegue ver o problema, mas quando ele machuca a esposa, quando ele magoa a esposa, quando ele fere a esposa, ele não consegue enxergar, ir lá e pedir, sabe o que é isso aí? Ir lá é pedir perdão, me perdoa, desculpa do que eu fiz, desculpa do que eu estou fazendo com você. Nós nos preocupamos em tirar o arranhado de um carro, tirar arranhado de bens materiais, mas não tiramos o arranhado dos bens emocionais de uma esposa. Você também, esposa, que muitas vezes arranha o teu marido no emocional, arranha o filho que arranha os pais, que causam marcas profundas um ao outro. Quantas pessoas têm causado arranhaduras, machucaduras, arranhados fortes na família, na esposa, no filho. Você não presta, você não vale nada, você nunca vai ser nada na vida, você só me atrapalha, você só me impede. Muitas coisas são feitas assim dentro de casa. Muitas coisas. Sabe o que é isso? É aquelas fendas, aquelas rachaduras, essas rupturas que a gente não repara lá atrás. Quando chega na época de acabar um casamento, a pessoa desabafa tudo. Você pode ter esquecido o que você fez comigo, mas eu não esqueço do que você fez. E tem um ditado que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Muitas vezes você cria um arranhãozinho atrás, não foi lá, né? Pediu perdão. Deixa eu ver se eu acho um negócio para poder ajudar aqui. Vou pegar um negócio, isso aqui, ó, né? Isso aqui. Deixa eu vou arranhar, que é para você poder entender o que é isso aqui, né? Isso aqui. Faz uma marquinha aqui, deixa eu ver se você consegue ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu mudar de lado pra você entender. Tá enxergando aqui, irmão? Aqui, ó. Isso aqui é um arranhado. E você, ó, não consegue resolver. Ele fica ali, ó, esse arranhado. É o que o rapaz começou a querer fazer. Tentar tirar arranhadinho do carro dele lá. Mas muitas vezes o pior lugar que nós arranhamos é emocional. O lugar que nós mais arranhamos muitas vezes é o emocional. É a pessoa, é gente, é o coração. É as tristezas, as mágoas. Você pode ser pastor, não interessa. Você pode ser evangelista, você também machuca. Você pode ser obreiro, você é ser humano. Antes de você ser pastor, você é ser humano, você é gente. Antes de você ser um obreiro, você é gente. Então, tanto para o irmão, para a irmã, cuidado com esses arranhão. E a gente não repara. Tem gente que quando faz um arranjo no carro, já vai pintar no dia para arrumar, polir.
E quando chega numa esposa, né, no marido, ele não se preocupa em consertar e arrumar. Então está no tempo de você me acompanhar na oração. Aguenta aí, que eu tenho mais mensagem para vocês aí. Aguenta aí. Se você é de longe, lá, mora longe do Brasil, aqui fora, até fora do exterior, eu posso te mandar para você. Logicamente, você vai ter que me falar comigo no meu Facebook. E você manda despesa do correio, eu te ponho para você. Ah, pastor, quero 5, quero 6, quero meia dúzia para minha família. Eu tenho família aqui em desespero. Eu te mando, aí vai vir o seu nome, né? Você vai mandar o valor eu te passo o seu valor da postagem, eu ponho no envelope, mando, você pode mandar no Brasil inteiro, até fora. Eu quero ter o prazer de colocar o seu nome, porque quando você me mandar para mim a mensagem pelo seu nome, para mim pelo e-mail, algum lugar, eu te mando um e-mail para mim, para você vai perceber que eu vou orar por você, se pode estar onde estiver. Isso vai chegar na sua casa e eu vou estar orando por você. E você vai perceber que depois que você estiver participando comigo da oração, não vou dizer para você que amanhã vai... Não, você pode até olhar assim, meu Deus, pensei que a mulher está piorando. É assim mesmo. O inimigo, o diabo, sabe quando ele vai perder a peleja, é aí que ele quer cravar as garras dele lá. Ele sabe que ele vai perder. Então, mesmo, se você tem uma esperança no teu casamento, se você tem uma esperança no seu casamento, meu irmão, se você tem esperança com teus filhos e com as tuas filhas, meu irmão, minha irmã, eu falo isso aqui porque tem muitos obreiros, muitos pastores, presidentes, que têm a igreja e não têm a família. Não digo filhos, não, porque filhos, não, eu digo a família, eu digo a esposa, que é mais perto. Os filhos são filhos. Muitas vezes acompanham, outros não acompanham, dão certo, né? Filho é filhos. Mas muitas vezes não tem a sua família, que é a sua esposa, obreiro, irmão pastor, obreiro, companheiro, não tem a esposa. Muitas vezes a esposa, ela olha para o marido, mas que bênção, como ele trata bem as pessoas aqui fora, aqui no altar, como ele ensina bonito, mas em casa é uma tragédia. Eu queria que ele ensinasse mais em casa e menos aqui na igreja. É lá que eu queria aprender. E muitas vezes a gente deixa a desejar. Então marca aí, pastor Edivaldo de Moura Leite, orando pelas famílias. De janeiro que eu comecei, eu vou até dezembro. E se prepara que se 2017 eu ver que o negócio vai ser quente, 2017 eu não paro mais. Porque eu quero ver a sua casa cheia de paz. Quero ver a sua casa cheia de bênção. Quero ver o seu lar cheio de vitória. Eu quero ver os seus filhos felizes. Eu quero ver a sua casa debaixo da unção e da graça de Deus. Me acompanhe. Sempre eu vou deixar as mensagens para vocês. Eu só não vou gravar mensagem para ninguém, que já estou muito no ministério, nunca gravei mensagem para... Eu fiz algumas fitas algumas vezes, mas me acompanhe. O que eu quero é o seguinte, diante de Deus, até você, pastor. Entre em contato comigo pelo Facebook, pega meu endereço, você vai ter que depositar o valor lá para eu poder pagar, que eu não tenho condições de pagar, de botar para vocês a postagem, né? Talvez R$2 você vai depositar, se fizer R$5, isso aí eu não vim aqui pagar dinheiro, eu quero orar para a sua casa. Você vai depositar, pastor, mande 5 para mim, mande meia dúzia, mande 10. Eu tenho minha filha que casou, não está dando certo o casamento dela. Eu tenho meu filho que casou, não está dando certo o casamento dele, está uma tristeza. Eu sou vó, não posso ver meus netos, e vice-versa. Eu não vou nem comentar muitas coisas, são tantas coisas que acontecem numa família. A gente casa, cresce, vê de repente há um transtorno, há uma discórdia entre nora, entre sogra, entre gente, muitas coisas acontecem. Tá bom? Aguarde aí, que se você for querer realmente me acompanhar na oração, seja aqui, seja fora do Brasil, onde que eu chegue, que você alcance a minha voz, saiba, eu estou aqui orando aqui, Deus está lá em cima no céu, e de lá Deus vai até onde você está. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Pai amado, Deus querido, eu estou orando por cada família, por cada lar. E eu creio, Deus amado, que até o final do ano, muitas famílias, muitos lares haverão de ser recompensados com a vitória em nome de Jesus. Eu quero que cada família que esteja me acompanhando entre em contato, pode participar comigo. Eu já estou praticamente, Deus, com mais de 1000 nomes na oração, mas eu quero chegar a 10, 20 mil nomes de famílias que estão recebendo de Ti bênção e vitória para as suas vidas espirituais.
Te peço, meu Pai, e lhe agradeço em nome de Jesus. Na próxima gravação que fizer, eu quero contar para vocês sobre Odécio, tá? Sobre essa irmã, esse casal, tá? Que ele chama Odécio, ela chama Sueli. Quero te contar para vocês o que é que Deus fez com essa mulher, ela fazia assim, ela pegava um papel, quem sabe na minha gravação vai me contar aí, se fez, ela contou isso para mim, ela escrevia, o esposo não era crente, ela escrevia versículo bíblico, abria a barra da calça, colocava lá dentro, costurava novamente. Irmão, eu conto depois que essa mulher enfrentou, mas a vitória que Deus deu ela. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.